Eu saúdo a todos nesta manhã de segunda-feira. Ler mais alguns versículos da Bíblia aqui para colocar no YouTube, né, irmãos? E já agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos ler aqui no livro de João, capítulo 4, e versículo 21 em diante. Falando sobre a história da mulher samaritana, né? Que diz aqui no 21, disse-lhe Jesus, mulher, crê em mim que hora vem, em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorarais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aí vemos, irmãos, que aqui Jesus falando para essa mulher, né, tem interrogação toda de Jesus conversando com essa mulher, e aqui ela sem entender, né, o que Jesus estava falando, mas aqui ele falou, ora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adorarás o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus falou, a salvação vem dos judeus. Sabemos que Jesus era judeu e aquela mulher era ali da cidade de Samaria, e os samaritanos não se davam com os judeus, como todos os irmãos já têm esse conhecimento desse capítulo e versículos do livro de João, né? Capítulo 4 e versículo 1 em diante tem a história toda, que não dá para a gente prolongar muito tudo, mas alguns versículos nós vamos meditar aqui, né? Para que alguns venham ter o conhecimento, né? Aquelas pessoas que ainda não conhecer, que não seja crente, e também crente que às vezes nem conhece tanto, né? Esses versículos, mas que agora venha a conhecer. Aqui no versículo 23 ele diz, porém a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procurará a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que adoram o adore em espírito e em verdade. Jesus aqui falando para essa mulher, falou, olha, o seguinte é esse. Vocês adoram outros deuses que eles não tinham conhecimento. Ele disse, nós adoramos em espírito e em verdade. Aí ele disse, Deus é espírito, no versículo 24. Capítulo 4, versículo 24. Ele diz, Deus é espírito e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. No versículo 25 diz, a mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nós anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe, eu sou eu que falo contigo. Nós vemos que Jesus estava falando com ela, e ela, sem entender aqui o que Jesus estava falando, na verdade. Porque a Bíblia diz que as coisas espirituais só se ensinam espiritualmente. Se não for espiritual, não vai entender. Quando Jesus falou aqui para ela, aí ela falou, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nós anunciará todas essas coisas. Todas essas coisas Jesus já estava falando para ela. Precisou Jesus dizer a ela, eu sou eu que falo contigo. Ou seja, em outras palavras, Jesus falou, eu sou o Cristo que você espera. Então no versículo 27 aí diz, e nisto vieram os seus discípulos, admiraram-se de que
estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse que perguntas ou por que falas com ela. Ou seja, aqui nós vemos, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus, vindo ali com os discípulos, e ali ele ficou, ali na beira do poço de Jacó, né? Tem a história é meio longa, né? E ali os discípulos foram fazer algumas compras em alguma cidade. E aquela mulher estava ali, e Jesus chegando ali, que Jesus tem seus propósitos para tudo, e ali foi pregar o evangelho para aquela mulher. E chegando os discípulos também ali, eles não tinham que perguntar a Jesus, que ele sabia que Jesus era Deus, ele sabia que Jesus era Jesus. O que Jesus estava fazendo era tudo bem feito. Aí, no 28 diz, deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde e vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito, porventura não é este o Cristo? No versículo 29. Aquela mulher deixando Jesus ali e foi até a cidade, voltando à cidade de Samaria, né? E falou para aquele pessoal que tinha conhecido o homem, tinha visto o homem, porque ele tinha contado tudo para ela. Tudo que já tinha acontecido. Porque quando ela, falando ali, e aí Jesus vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse, eu não tenho marido. E aí foi quando Jesus disse, disseste bem, que tivesse 5 maridos, e o que tem não é teu. E ali aí ela foi vendo que Jesus estava falando algo sobrenatural, ela foi entendendo. Porque como era que Jesus não conhecia ela, aos olhos dela, né? Porque Jesus, ele é onisciente, ele conhece tudo. Mas ela viu ali que Jesus não conhecia aquele homem, e ali ele falou que ela já tinha tido 5 maridos e o que tinha agora não era dela. E muito interessante essas passagens, né, irmãos? Aqui no versículo 30 diz, saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Muito importante, irmão, a gente pregar o evangelho para toda criatura, como a palavra de Deus diz, porque aqui quando ela chegou, que falou, aí eles saíram e foram ter com ele, a Bíblia diz, né? Foram ter com ele agora. No versículo 31 diz, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Porém, ele disse-lhe, uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Veja só o que Jesus falou para os discípulos. Os discípulos vendo ali que ele estava necessitado de comer, né? Com certeza ele sabia que ele estava com fome. E aí eles disseram, come. E ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. No 33, no capítulo de João 4 ainda, versículo 33, diz, então os discípulos disseram uns aos outros, trouxeram-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E realizar a sua obra. Ou seja, Jesus ali, ele não estava preocupado para comer. Ele disse, a minha comida é realizar a vontade de meu Pai. Aqui ele já estava falando em comidas espiritual. Jesus, como homem, ele comia como outro homem qualquer. Mas aqui, o que é que nós vemos nesta palavra? Que a Bíblia diz que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que vem da boca de Deus. E aqui ele disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Veja só. No 35 ele diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses
até que venha a ceifa. Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. No 36 ele diz, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijam. No 36. O que é que nós vemos com essa palavra, irmãos? Nós todos os dias precisamos anunciar o Evangelho de Deus. Isso aqui é a área espiritual. Todos os dias nós precisamos anunciar a palavra de Deus para que alguém venha alcançar a vida eterna. Aqui ele falou, o que planta, ceifa. Aquele que planta, ele colhe. Então, muitas das vezes as pessoas querem plantar contenda e quer colher Jesus, quer colher salvação, plantando contenda. O que é que nós aprendemos com isso? Nós, para receber salvação, irmão, nós temos que plantar a palavra de Deus, independente de onde for. A Bíblia diz que pregar em tempo e fora de tempo. Então, por isso, nós precisamos cada dia mais aprender com a palavra de Deus. No 37 ele diz, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro o que ceifa. No 37. Um planta, um semeia e outro colhe. Aí nós vemos que dentro da palavra de Deus vai um lá prega a palavra e vai outro e colhe. Um prega a palavra, deixa lá e vai outro e colhe. Então é assim o trabalho da obra de Deus. No 38 diz, ele disse, eu vos enviei a ceifa, onde vós não trabalhaste. Outro trabalham e vós entrantes no seu trabalho. É importante que quando Jesus pregou aqui para esta mulher samaritana, no capítulo 4, versículo 1 em diante, quando ele começou a pregar, e ela começou não entendendo a palavra de Deus. Mas o que eu acho importante é que quando ela chegou a entender a palavra de Deus, aí ela voltou até aquela cidade e falando para aquele pessoal que era da mesma cidade dela, que tinha encontrado com a pessoa que será que não era o Cristo, esse povo foram confirmar se era Jesus mesmo. Então eles vendo que era Jesus ali, creio eu, se converteu muitas almas através da palavra de Deus anunciado pelaquela mulher. Aquela mulher, ela, segundo a Bíblia, ela era uma mulher prostituta, né? Como Jesus disse, disseste bem. Jesus achou muito importante, irmãos, o que nós temos que ser é verdadeiro. Nós temos que andar na verdade, ensinar a verdade e andar na verdade. Porque quando Jesus falou para ela, vai buscar teu marido e vem cá, aí ela disse, eu não tenho marido. E aí Jesus disse, disseste bem, porque tivesse 5 maridos e o que tem agora não é teu. Então Jesus se agrada das pessoas verdadeiras, irmão. Jesus se agrada da realidade que temos que falar. Embora sofra por causa da palavra de Deus, mas temos que falar a verdade. Veja que aquela mulher do ato de adultério lá, quando aqueles homens levaram ela lá, e aí os fariseus e os escribas, quando entregaram aquela mulher lá, que ela era para ser apredejada, e ali Jesus olhou para ela e disse, o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que saiu de 1 a 1. Então, por isso, irmãos, que muitas das vezes nós não devemos julgar e nem atirar pedra em ninguém, porque a salvação, ela é individual e a salvação é Deus que dá. Então, quando ele disse
Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que saiu de um por um. E aí Jesus perguntou àquela mulher: mulher, esses homens te condenaram? Aí ela disse: não, Senhor. E ele disse: nem eu. Vá e não peque mais. Nós, quando entregamos nossa vida para Jesus, nós precisamos andar por verdade. Andar dentro da palavra de Deus, fazendo o que agrada a Deus. Muitas das vezes, o homem quer que a gente faça algo que agrada a ele. Mas nós temos que deixar de agradar a Deus muitas das vezes, de agradar o homem muitas das vezes, para agradar a Deus. Porque Deus, ele é em primeiro lugar. Ele buscar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Buscar a Deus amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, por isso, nós devemos fazer isso, que com isso, nós vamos nessa caminhada, mesmo devagar, mas chegamos até Jesus. Amém?